O tema da nossa preleção de hoje, nós vamos falar sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Este tema, ele vai estar no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Lá encontramos perguntas que muitas vezes nós temos dúvidas, né? Principalmente no tema que nós vamos englobar hoje, que é o tema que vai nos falar sobre o espírito, né? Como o espírito vive no plano espiritual. Então, hoje nós vamos falar sobre as questões 237 à questão 252. Então, nós vamos encontrar percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E aí, primeiramente, nós vamos iniciar esse tema, está no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, na segunda parte. É a parte que engloba o mundo espiritual. Então, vamos pensar. Quando deixamos o corpo físico neste plano, porque nós somos o quê? Nós somos espíritos eternos, estamos neste momento encarnados. Porém, nós não vamos ficar aqui. Nós somos espíritos eternos que passamos por experiências corpóreas. Então, um dia nós vamos deixar este plano e nós vamos habitar no plano espiritual. Então, nesse livro, né, em todos os livros que Kardec nos fala, ele nos fala que quando o espírito ele está no mundo espiritual, ele está na erraticidade. Mas não é erraticidade falando de errante, espírito errante, sim o espírito que está fora do seu corpo físico. Ele está num mundo extracorpóreo, né? Então, a vida do espírito no plano espiritual sem o corpo físico. Como que essa vida se processa, né? Nós vamos falar também. Então, olha, diversos tipos de relacionamento consigo mesmo e com as coisas que o cercam no plano espiritual. Separamos para esse estudo dessas questões, estruturalmente falando, das questões 237 a 243, são voltadas para as percepções. E 244 a 252 são voltadas para as sensações. E 253 a 256 são voltadas para os sofrimentos. Então, Kardec, ele separa esse estudo desta forma, né, didaticamente, para que nós possamos compreender. Então, a questão 237 nos fala: a alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda percepções, aquelas que ele tinha nesta vida? Aí a pleiade de espíritos responde, né? Então, ele fala que o espírito não perde a memória. Então, quando desencarnamos, nós perdemos o quê? O corpo físico. Porém, nós levamos a memória daquilo que vivemos. Então, o que levamos para o plano espiritual como bagagem, né? Nós levamos a memória daquilo que vivemos, as percepções estão guardadas nesta memória. Então, o que seriam essas percepções, né? Nós levamos a memória, levamos o conhecimento que adquirimos e levamos dentro da memória essas percepções. Então, o que seriam essas percepções? Essas percepções seriam a capacidade
de apreender por meio dos sentidos. Ou seja, o espírito, mesmo não tendo corpo físico, ele tem a percepção, ele tem essa capacidade de perceber, muito mais do que se ele tivesse encarnado. Porque através dos estudos que fazemos, nós adquirimos o conhecimento de que o corpo físico é um limitador do espírito. Então, enquanto o espírito está encarnado, ele tem muita limitação. Ele não pode se despojar, ele não pode enquanto encarnado, ele tem uma visão unilateral das coisas. O que seria isso? Uma visão que leva a alguns pontos apenas. Quando o espírito se liberta, né, desse corpo físico, ele expande essa visão. Então, ele vai ter essa percepção muito mais aguçada do que ele tinha enquanto encarnado. Então, segundo que Kardec nos responde nessa questão, né, ele vai falar que o espírito, quando ele se liberta do corpo físico, ele tem tanto as percepções que tinha enquanto encarnados, tanto quanto além delas. Então, ele vai ter mais, ele vai sentir mais do que ele sentia, né? Então, o espírito liberto, ele é livre, né? Ele tem essa liberdade para que ele possa, então, ter essa percepção muito mais do que tinha enquanto era encarnado. E aí, a percepção seria o quê? Seria o processo pelo qual o cérebro irá organizar essas percepções. Então, as sensações seria o quê? O cérebro organizando essas percepções através do quê? Através dos órgãos dos sentidos. Então, o espírito tem percepção e tem sensação, segundo, né, o estudo que estamos fazendo neste momento, segundo o livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Então, aí Kardec vai se aprofundando. Espíritos superiores, eles têm muito mais condições de perceber do que os espíritos mais inferiores, né? Ele usa essas duas formas de colocar. Aqui ele fala de espíritos superiores, seriam aqueles espíritos que estão acima de nós, mas não precisa ser aqueles angelicais. Ele não está falando da classificação dos espíritos, está falando dos espíritos superiores. Então, quanto mais avançamos em torno da nossa evolução, melhor conseguimos perceber no plano espiritual. Então, o que o espírito traz, né, para o plano espiritual? Todo o conhecimento que adquiriu de várias encarnações. Então, uma encarnação ele leva um conhecimento e muitas vezes, né, ele chega no plano espiritual com conhecimento adquirido de várias outras encarnações. E aí a Kardec continua a nos ensinar, a nos falar, né, que os espíritos eles podem ter um grau de conhecimento maior do que quando estavam encarnados. Então, depende do que ele fará, né, enquanto estiver na erraticidade, como já falamos aqui, no plano extrafísico. E aí Kardec continua, eles conhecem, né, os espíritos conhecem o princípio das coisas e o conhecimento sobre Deus. Então, nós conhecemos Deus através do quê? Através de intuição, através de sentimento, de sensações. Os espíritos superiores, eles têm muito mais capacidade de conhecer a Deus do que nós. Vamos pensar,
Quando nós estamos em oração, nós nos ligamos com a espiritualidade e nós conseguimos captar, né, o plano espiritual, esses espíritos de luzes, nós conseguimos entrar em contato através do quê? Através das nossas sensações, dos nossos bons sentimentos. E através do quê também? Através da nossa intuição. Agora aqui, Kardec nos fala que, na verdade, a Pleiade de Espírito responde para Allan Kardec que os espíritos elevados, eles conhecem muito mais Deus do que nós, né? Porque eles conseguem, aqueles que são elevados, eles conseguem ver a Deus, né? E nós ainda temos essa ligação intuitiva apenas. E aí ele continua falando do tempo. Como é o tempo? Como que no plano extrafísico o espírito consegue ter essa visão de tempo, a duração de tempo. Então ele nos esclarece que para nós um século dura 100 anos, porém no plano extrafísico um século pode ser instantes. Então o tempo no plano espiritual é muito diferente do nosso. Então ele continua falando, né? Duração do tempo é percebido de forma diferente, porque para eles não há o corpo físico, né? E o tempo para eles é o quê? É o mental, é a mente, né? Assim como falamos aqui a memória. Então Kardec nos fala, né? Que o tempo no plano espiritual, ele é medido de uma forma mentalizada, no mental. E aí nós temos Emmanuel, né? Que é no livro Consolador, Emmanuel, né? Que era o mentor de Chico Xavier. Ele tem esse livro que se chama Consolador. Ele nos fala que a vida é o eterno presente e o passado já foi e o futuro ainda não chegou para nós. Então ele nos adverte aqui nesse momento, nesse capítulo, é o capítulo 11 desse livro. Ele nos fala sobre o tempo. Quando nós nos fixamos ideias, né, no tempo passado, nós esquecemos de viver o presente. Então, no plano espiritual, quando o espírito se fixa na sua memória, o tempo, né, que viveu, ele começa a coletar na sua memória o tempo que ele viveu com a sua família, com os seus filhos, e começa a viver o tempo passado. O que acontece? Esse estágio que o espírito começa a viver no tempo passado, ele faz o quê? Gera o quê para o espírito? Gera sofrimento. Então, Allan Kardec também vai nos falar sobre o sofrimento. Então, o sofrimento do espírito, por que o espírito sofre? Porque ele ainda está preso ao passado, a sua memória ainda está presa ao passado. E aí, qual seria esse passado? A vida corpórea que ele teve aqui no planeta. Então, ele começa a se lembrar daquilo que ele viveu. Por exemplo, se ele teve uma doença que o sacrificou, que o deixou muito tempo acamado, sofrendo, né? O corpo físico sofrendo, ele pode eternizar esse sofrimento se ele se ele se revoltar, se ele criar dentro dele uma revolta. Aí ele vai desencarnar, esse espírito ao desencarnar vai levar essa sensação de sofrimento que vai gerar a ele muito mais sofrimento. Ao passo de que, se ele compreender que esse sofrimento, muitas vezes essa doença foi necessária por algum motivo, por algo, talvez ele deveria expiar nessa encarnação de uma outra
encarnação, porque nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações exatamente para isso, para que a gente possa expiar o nosso passado, para que a gente possa evoluir. Nós todos, como nós dizemos no começo, somos espíritos eternos. E o que o Pai quer de nós? Que nós evoluamos, que nós consigamos ir para a frente, um dia chegar a vivermos um mundo mais feliz. Porém, para que isto possa acontecer, nós temos que nos depurar de tudo aquilo que ainda nos prende, que são as nossas provas, as nossas expiações. Então, às vezes, um sofrimento passageiro pode ser eternizado pelo espírito no plano espiritual por conta que ele fica dentro da sua memória, ainda sentindo aquelas sensações de dor, de angústia, de tristeza. Ou ele desencarna repentinamente e deixa aqui um familiar, deixa seus bens materiais e ele fica angustiado porque ele quer retomar a vida material, a vida corpórea, porque os seus bens estão lá, com os filhos que estão destruindo o seu carro, que estão destruindo a sua casa, a sua esposa, que era uma companheira de jornada, mas não é dele, se casou novamente. Nós temos no livro Nosso Lar um relato de André Luiz, que pôde, por permissão do plano espiritual, visitar a sua família, e lá chegando ele encontra a sua esposa, que se casou de novo, teve um novo relacionamento, e ele ficou chocado com isso. Na verdade, o que são os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas? São companheiros de jornada. Os nossos pais são companheiros de jornadas, dos quais estão ali para que nós possamos aprender com eles. E aí, quando nos separamos deles, devemos compreender que a nossa jornada termina ali e a deles continua, né? E quando há uma separação, de alguma forma, houve o final desse ciclo. Então, nós vamos continuar juntos um dia no plano espiritual, porém, naquele momento, houve essa ruptura. Então, para que nós possamos compreender essas questões, nós deveríamos ficar aqui falando por muito mais tempo, só que o nosso tempo, ele é um tempo mais curto, né? Então, nós fizemos, né, um resumo, para que vocês pudessem compreender que o espírito, na verdade, a vida extracorpórea, ela continua. Não há uma ruptura na vida, ela continua exatamente como ela era aqui no plano material. Porém, o espírito, ele tem capacidade de se libertar, basta que ele queira. Por exemplo, uma música, né? A música, as questões da natureza, para o espírito, essas questões são muito mais suaves. A música espiritual, a música que nos eleva, ela é música sublime. Então, o espírito, ele tem essa sensação de absorver essa música com muito mais percepção do que de quando ele estava aqui. Então, quando nós nos libertamos do corpo físico, o nosso espírito está livre para ir para onde quiser. Só que devemos fazer boas escolhas e não eternizar os sofrimentos, para que nós, então, possamos viver no plano espiritual muito mais feliz do que vivemos aqui. Então, a espiritualidade nos fala, né, que no plano espiritual a vida é muito mais leve, a vida é tranquila, as percepções, as sensações, elas podem ser muito melhores. Só que se nós não cuidarmos, né, agora dos nossos sentimentos, nós poderemos então, mesmo estando no plano espiritual e tendo condição de ter uma vida melhor, nós poderemos viver de sofrimento. São escolhas, né, que fazemos. Então, o que fica nessa reflexão de hoje? Vamos trabalhar, né? Trabalhar dentro de nós as boas ações, os valores morais, para que nós compreendamos que um dia vamos deixar esse corpo e aqui vamos deixar
tudo. O que vamos levar? O bem que fizemos, vamos levar na memória as coisas boas e o conhecimento que adquirimos. O sofrimento vamos deixar aqui, né? Que um plano de provas e expiações vamos deixar. Vamos viver no plano espiritual de uma forma que possamos então, que o Espírito nos dá, né? Que o nosso Espírito nos dá condições favoráveis de uma vida melhor.